Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Depois do Pai Nosso e do Sinal da Paz, ou Rito da Paz, a próxima parte fundamental do Rito da Comunhão é aquela que é conhecida como a fração do pão e o Cordeiro de Deus, ou, em latim, Agnus Dei. O Missal Romano, no parágrafo 129, diz o seguinte: Então, o sacerdote toma a hóstia, quebra-a sobre a patena e coloca um pedaço pequeno no cálice, rezando: Que esta mistura do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo traga vida eterna para nós que a recebemos. Enquanto isso, é cantado ou rezado o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, 2 vezes. E na terceira, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, dai-nos a paz. O Cordeiro pode ser cantado também em latim. As raízes bíblicas dessa oração são bem claras, bem conhecidas por nós. O primeiro fundamento vem das palavras de João Batista, no Evangelho de João. Quando vê Jesus nas margens do Rio Jordão, vindo em sua direção, o Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João capítulo 1, versículo 29. No contexto judaico do primeiro século, foi algo muito marcante para João Batista dizer, porque ele está apontando para um homem, mas está se referindo a ele como uma ovelha, um cordeiro. Em certo sentido, com essa frase, João se torna o primeiro professor mistagógico sobre a liturgia. É o primeiro a apontar para a pessoa visível de Cristo e convidar outros a verem além do mistério visível de Jesus, o homem, para o mistério invisível de Jesus, o Cordeiro. Em outras palavras, ele está revelando que Cristo não é apenas o Messias e o Filho de Deus. Ele é também o Cordeiro sacrificial, que vai tirar os pecados do mundo. Os judeus conheciam bem os cordeiros do sacrifício na liturgia do templo, que eram oferecidos em expiação pelos pecados, na Páscoa, no dia da expiação e tantas outras vezes. Os cordeiros eram oferecidos precisamente como um substituto das pessoas que os ofereciam, para expiar os pecados do ofertante e do povo de Israel. Como os padres da igreja falam, mistagogos são aqueles que conduzem o povo aos mistérios invisíveis da liturgia eucarística. Por isso João Batista é o primeiro. São suas as palavras do canto do Cordeiro de Deus. A segunda coisa que é uma base bíblica para esta parte do rito da comunhão está no próprio partir do pão. No episódio do Evangelho de Lucas, capítulo 24, em que Jesus está na estrada para Emaús e encontra 2 discípulos no domingo de Páscoa, lá no final, Lucas descreve Jesus partindo o pão quando se senta à mesa. E ali é celebrada a primeira Eucaristia após a ressurreição. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, abençoou e o partiu, e deu-lhes. E seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Até esse ponto, os discípulos caminhavam e conversavam com Jesus na estrada, e Jesus ia abrindo-lhes as escrituras sobre tudo que estava previsto sobre o Messias, mas eles ainda não o tinham reconhecido. Isso somente acontece quando Jesus parte o pão. Reconhecem o Cristo ressuscitado que os instruiu e andou com eles, que agora está na presença deles naquela refeição. Outro ponto importante do nosso rito é aquele em que o sacerdote parte a hóstia, reencenando a última ceia e a ceia na casa dos discípulos de Emaús. Jesus tomou o pão, partiu e deu. Por um lado, podemos ver que somos como os discípulos na estrada para Emaús, e o Padre é como Cristo partindo o pão, convidando-nos a ver além do sacramento visível para a presença invisível do Cristo ressuscitado, que está conosco e estará logo conosco na Sagrada Comunhão.
Também somos como os discípulos de João Batista, a quem ele convida a ver além do homem visível, Jesus de Nazaré, ver o Cordeiro sacrificial invisível que tirará os pecados do mundo. Na igreja primitiva, um último fundamento bíblico do rito do Cordeiro está no livro dos Atos dos Apóstolos. Um dos primeiros nomes para a celebração eucarística propriamente dita é fração do pão. Em Atos 2, versículo 41, Lucas está descrevendo a igreja apostólica e diz: Então aqueles que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 almas. E eles se apegaram firmemente à doutrina dos apóstolos e à comunhão, à fração do pão e às orações. Fração é o nome latino de partir do pão, fractionis panis. É daí que tiramos a terminologia da fração. Vemos como essa parte da missa está realmente enraizada na linguagem das Escrituras. O que podemos dizer sobre a tradição da Igreja e o nosso rito da fração do pão e do Agnus Dei? Eles foram acrescentados na liturgia muitos séculos depois. De acordo com o Liber Pontificalis, o livro dos pontífices romanos, de São Pedro até o século VII, o Cordeiro de Deus é atribuído ao Papa São Sérgio I, no século VII. Diz o livro que o Papa Sérgio estabeleceu que, no momento do partir do corpo do Senhor, o clero e o povo deveriam cantar: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende misericórdia de nós. Obviamente, o ato do partir do pão está lá desde o início, mas é o Papa Sérgio que adiciona este canto. Na descrição da missa papal da Idade Média, do Ordo Romanus Primus, o canto do Cordeiro é padrão na missa da liturgia papal. E mistagogicamente, invisivelmente, o que está acontecendo nessa parte da missa? William Durandus, o liturgista do século XIII, bispo na França moderna, escreveu um extenso comentário sobre a missa, do qual nós já falamos em outros episódios desta série. Ele refere o seguinte sobre o simbolismo e o significado teológico e espiritual desta parte do rito da comunhão. A hóstia é partida, quebrada, porque Nosso Senhor abençoou e partiu o pão e distribuiu o pão partido aos seus discípulos. Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado, como refere Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, para tirar os pecados do mundo. No Novo Testamento, Cristo se ofereceu a Deus Pai para libertar a raça humana e purificá-la de seus pecados em seu próprio sangue. Somos lavados no sangue do Cordeiro, como diz o Apocalipse capítulo 1, versículo 5. William Durand vê na fração e no Cordeiro de Deus não apenas o mistério do Calvário, que é mistério de Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo crucificado na cruz, mas também o mistério da ressurreição, o mistério da estrada para Emaús. Então, ambas as realidades invisíveis, tanto a cruz quanto a ressurreição, se tornam presentes toda vez que participamos do santo sacrifício da missa e, em particular, no rito da comunhão, durante a fração do pão e o canto do Cordeiro de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, na seção sobre a Eucaristia, no parágrafo 1394, diz que um dos efeitos da Sagrada Comunhão é a purificação dos pecados veniais e ensina: assim como a nutrição corporal restaura a força perdida, a Eucaristia fortalece a nossa caridade, que tende a ser enfraquecida na vida diária. E essa caridade viva, fortalecida, limpa os pecados veniais. Em outras palavras, se uma pessoa está em estado de graça e recebe a Sagrada Comunhão com devoção, um dos efeitos é realmente serem perdoados os pecados veniais. Para os pecados mortais, sabemos que é necessário o sacramento da reconciliação. Então, quando nós dizemos Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, logo antes de recebermos a Sagrada Comunhão, há aí uma verdade muito literal nisso. Pela comunhão, ele perdoará e limpará nossos pecados veniais. Para terminar, vejamos uma interpretação mística do rito da fração do pão que remonta a São Roberto Bellarmino, em seu livro sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa.
Ele explicou por que o padre não apenas parte o pão, como fez o Cristo, mas toma uma partícula da hóstia e a coloca no precioso sangue dentro do cálice consagrado. São Roberto diz que, misticamente, a ressurreição do Senhor é representada por essa mistura, pois na ressurreição a carne do Senhor foi novamente unida ao seu sangue. Portanto, nessa mistura, aquelas espécies que representam a morte de Cristo quando são divididas, quando foram consagradas, agora são novamente unidas entre si e representam a ressurreição do Senhor. Tanto as palavras da missa como os gestos, portanto, contêm os mistérios de Cristo. Na consagração da hóstia e do cálice, o padre faz isso separadamente, primeiro a hóstia e depois o vinho. De acordo com São Roberto Bellarmino, essa consagração separada não repete apenas o cumprimento do mandamento de Jesus na última ceia de fazer o que ele mandou, e em que ele consagrou separadamente as duas espécies, mas também é, misticamente, uma significação da separação do corpo de Jesus e de seu sangue. De modo que a consagração separada significa a morte de Jesus. Podemos lembrar, por exemplo, como o sangue de Jesus foi separado do seu corpo, não apenas na perfuração do lado de Jesus na cruz, porém ainda na flagelação no pilar e nas outras torturas que ele sofreu, que causaram uma enorme perda de sangue durante a flagelação, já desde a agonia e o carregamento da cruz, até a própria crucificação. Seu corpo e sangue são separados um do outro por meio de sua paixão. Com a fração do pão e a mistura, que é o nome técnico dessa descrição, da hóstia consagrada, colocada em uma parte, de volta com o cálice, vemos uma representação mística da ressurreição, porque nesta, o corpo e o sangue de Cristo são reunidos e revividos.